dando continuidade aos argumentos bíblicos a respeito da intercessão dos santos, eu gostaria de estar mostrando agora, biblicamente, uma prova através da lógica e de alguns textos bíblicos que os santos, eles intercedem. Vai ficar muito claro para quem quer raciocinar, para quem quer refletir a respeito do assunto, que os santos não estão impedidos e que Deus recomenda sua intercessão, como eu já mostrei, a respeito dos santos vivos, os que eu já citei. Deus mandou que Jó orasse pelos seus amigos. E vai ficar claro também que os santos, eles sabem, eles estão acompanhando também a nossa vida aqui. Quero fazer uma pequena reflexão. Você que nega a intercessão dos santos, se você tiver a oportunidade de entrar na bem-aventurança do céu, você estiver com Deus, com os santos, com os anjos, você intercederá pelos seus? Seja sincero com você mesmo. Você intercederia? Caso você pudesse? Caso você tivesse a oportunidade? Imagino que sim. Eu também intercederia. E eu tenho certeza que sim. Se você entrar no céu, você intercede. Eu vou provar a partir desse texto e de uma reflexão lógica. Lucas, capítulo 16, versículo 27, fala aqui daquele rico que foi condenado aos tormentos do inferno. Diz assim o texto: e disse ele, se referindo aqui ao rico, rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Aqui é uma prova cabal que os santos intercedem. Mas alguém pode argumentar: e não foi um santo. Foi apenas uma outra pessoa que foi condenada ao inferno, não estava no céu. Veja só, vamos para uma lógica. Se um ímpio condenado ao inferno, ele teve sentimentos de misericórdia, ele lembrou dos seus, como os santos que estão em perfeito estado de graça, de glória nos céus, eles não vão lembrar dos seus que ficaram na terra. Não vão lembrar da igreja, das pessoas que eles amavam, dos seus familiares, como eles não vão interceder. Se você negar que os santos intercedem, você está, de certa forma, admitindo que no inferno tem mais misericórdia do que no céu. Mas os santos não intercedem porque eu nunca vi na Bíblia que eles têm conhecimento do que se passa na Terra. É o que nós vamos ver agora. Para não ficar muito extensa a argumentação, mas vamos aqui a uns textos claros e uma reflexão a respeito de cada texto. Vamos começar com Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, esse texto nos traz uma lição a respeito da intercessão dos santos. Vejamos o que diz o texto de Hebreus. Hebreus, capítulo 12, o primeiro versículo, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos
com paciência a carreira que nos está proposta. Veja que o texto diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Mas quem seriam essas testemunhas? Se nós continuarmos lendo o texto de Hebreus capítulo 12, até o versículo 22, 23, nós vamos descobrir quem são essas testemunhas. Veja só o que diz o texto. Hebreus 12, 22 e 23. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Vou parar aqui, onde já fala de Jesus, o mediador de uma nova aliança. Ou seja, nós chegamos na comunhão da igreja espiritual, que nos rodeia e de perto, diz a tradução de João Ferreira de Almeida. Ou seja, se os santos estão nos rodeando, se eles têm essa visão, através da graça de Deus, Deus lhes concede, por que eles não vão rogar por nós? Porque a intercessão, ela cessa. A Bíblia diz tantas vezes que nós devemos orar uns pelos outros. Nós aqui na terra, pecadores, com nossos problemas, defeitos, imagine as pessoas que estão no céu. Por que eles não rogariam por nós, conhecendo as nossas necessidades? Mas se você ainda não está convencido que os santos têm conhecimento do que se passa aqui na terra, eu convido você a acompanhar a leitura de mais um texto, que se encontra em Lucas, capítulo 9. Eu até citei uma parte desse texto antes. Lucas 9, versículo 30 ao 31. Diz assim o texto. E eis que estavam falando com ele 2 varões, falando com Jesus, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Ora, se Jesus estava há muito tempo na terra já, como Moisés e Elias sabiam dos acontecimentos que estavam até por vir naqueles dias. Como eles sabiam do estado, da situação que Jesus estava passando ali na terra. E eles conversavam com Jesus a respeito da sua morte. Alguém pode argumentar, não, mas Cristo falou com eles a respeito da sua morte, foi Cristo que os informou. Qual sentido teria isso? Simplesmente Moisés e Elias aparecerem e conversar com Cristo a respeito de um assunto que eles nem sabiam. Não teria sentido nenhum. Não teria sentido nenhum. Mas se ainda você não está convencido, eu convido para lermos um último texto que mostra que os santos têm conhecimento do que se passa na terra. É o texto de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Apocalipse 6, 9. Diz assim um texto. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram.
e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Veja só o quanto esse texto é claro. Se você não observou, veja que aquelas pessoas que haviam morrido pelo testemunho de Cristo, tinham dado a sua vida pelo Evangelho, pelo nome de Cristo, estavam clamando por justiça por conta da sua morte. Eles tinham sido mortos de forma injusta, simplesmente por serem servos de Deus, e clamavam que Deus se vingasse dos que habitavam sobre a terra. A pergunta é: como eles sabiam que o seu sangue não tinha ainda sido vingado? Se eles não tivessem conhecimento do que se passa na terra. Ou seja, se eles pediam justiça, é porque eles tinham conhecimento que a vingança por Deus não tinha sido feita ainda. Ou seja, eles olhavam para a terra e via que a justiça, Deus não tinha agido ainda fazendo justiça. Certamente Deus iria fazer, mas não tinha feito ainda. Então aqui está claríssimo que os santos têm consciência do que se passa na terra. São oniscientes? Não, mas pela graça de Deus, por permissão de Deus e propósito de Deus, eles têm consciência do que se passa na terra, como foi demonstrado em vários e vários textos, e eu poderia citar muitos e muitos textos ainda que corroboram com essa ideia. Mas eu quero parar por aqui. Espero ter respondido todas as questões, básicas pelo menos, com relação aos santos e a intercessão dos santos. Ou seja, nós podemos e nós até devemos pedir a intercessão dos santos, porque eles nos ouvem, estão mais próximos de Deus. E certamente Deus tem prazer em ouvi-los, porque estão em perfeita santidade. Peço que curtam o vídeo, que fortaleçam também o canal, tá bom? Muito obrigado a todos.